Boa tarde, gente. Eu sou a Cris, eu sou membro do PET Química e QUISC, do Instituto de Química de São Carlos. E hoje eu estou aqui com a membro Gabi Lente para apresentar o quarto episódio do nosso projeto Fala PET. Esse quarto episódio ele vai ter tema de negacionismo científico. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem como convidada hoje a Sandra de Capone, que é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez graduação em Filosofia na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Ela fez mestrado e doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. E atualmente ela desenvolve seu trabalho na área de epistemologia e história da psiquiatria, na medicina e na área de bioética. Também temos, como mediadora dessa conversa, a professora do Instituto de Química de São Carlos e a antiga tutora do PET, a Ana Cláudia Cassebomir, que fez graduação de bacharelado e de licenciatura em Química, mestrado em Química, doutorado em Ciências, todos pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Atualmente, ela desenvolve seu trabalho nas áreas de divulgação científica, abordagem investigativa de ensino de ciências e formação inicial e continuada de professores. Eu gostaria de agradecê-las por aceitarem o nosso convite para fazer parte desse projeto do PET QUISC e dizer que é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada, Cris. Obrigada, Gabriela. Obrigada ao pessoal do PET pelo convite. Obrigada, professora Sandra, pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco se existe, né, e qual que seria a relação entre essa onda de negacionismo científico com os governos de ultradireita, que é o que a gente está observando aqui no Brasil com o Bolsonaro e havia nos Estados Unidos com o Trump. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a Ana, a Cláudia, a Gabriela e a Cristina. Agradeço ao PET pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática, que é uma temática tão complexa, né? Porque a gente, eu fico feliz de falar com cientistas da área de química, e uma divulgadora da ciência, que neste momento eu acho que é fundamental pensar no tema da divulgação da ciência. Acredito que ao longo de nossa conversa o tema da divulgação científica vai reaparecer, porque é um dos eixos, pelo menos eu entendo, essenciais para confrontar o problema do negacionismo científico. A pergunta que a Ana Cláudia faz em relação à relação com os governos autoritários, eu acho que para entender por que os governos autoritários têm essa perspectiva e essa insistência em um discurso negacionista, a gente tem que pensar no negacionismo um pouco em um contexto mais amplo. Não só negacionismo científico, mas também o negacionismo em outros espaços. Os mesmos negacionistas da vacina, ou os mesmos negacionistas da pandemia ou do isolamento, da importância do isolamento, muitas vezes repetem discursos que são discursos de negação de direitos, de negação, por exemplo, quando falam sobre ideologia de gênero, ou quando se opõem aos direitos dos povos indígenas ou das comunidades LGBT ou os direitos das mulheres. Então, eu acho que o discurso negacionista, o negacionismo científico, é só uma fase nesse espaço, porque negar a ciência, em certo sentido, é negar os fatos. Negar os fatos e também, de algum modo, negar nosso direito à verdade, né? Nosso direito a conhecer a verdade sobre os fatos. Então, por exemplo, quando a gente encontra negacionistas do Holocausto, embora não seja num sentido estrito negacionismo científico, é um negacionismo de um fato político extremamente importante, que na verdade não é mais do que negação de direitos, negação de nosso direito à verdade, digamos de alguma maneira.
Então, eu considero que justamente esse negacionismo, em um sentido mais amplo, não só científico, mas também de direitos, é muito funcional para os discursos conservadores, para os discursos de direita, né? Porque o trumpismo, o bolsonarismo são discursos que fazem tanto uso do negacionismo, bom, quizás porque esse direito, quizás porque essa negação da ciência também permita a negação de outros direitos, de outras questões que são negadas, que são questões que têm a ver com direitos humanos fundamentais, para os quais os governos conservadores sempre foram refratários, né? Não sei, penso no caso dos direitos, no caso específico das comunidades indígenas, por exemplo, dos povos originários. Quando a gente observa que são as mesmas pessoas que negam a ciência e são as mesmas pessoas que negam os direitos dos povos originários, dos povos indígenas, bom, alguma coisa nos está dizendo. Acho que o negacionismo científico é funcional para o discurso conservador. Legal essa ideia do discurso ser funcional, né? As pessoas, infelizmente, elas se usam das palavras, se usam das metáforas para conseguir manipular as pessoas e conseguir criar a estrutura de poder do jeito que elas querem, né? Exatamente. E em que medida que você acha que essas novas formas de circulação da informação e esse crescimento absurdo que a gente viu hoje, né, nesse momento de pandemia, de isolamento social, esse crescimento absurdo da comunicação virtual, né? De que maneira que você acha que isso influencia a formação de crenças nas pessoas? Eu vou retomar a pergunta anterior, que tem a ver com os discursos conservadores, os governos autoritários. A gente pode dizer que o governo pela mentira, governar pela mentira, a mentira como estratégia de governo, isso trabalha muito bem Hannah Arendt nas origens do totalitarismo, faz parte dos discursos de direita desde sempre. Os totalitarismos sempre se valem da mentira como forma, como estratégia de governo. Ocultar as verdades, ocultar as conquistas da realidade, enfim, isso é uma estratégia de governo de todos os totalitarismos. A gente observa no fascismo, observa nos governos, bom, nazistas, enfim, ao longo dos totalitarismos dos anos da década do 20, do ano do século passado, a gente observa essa referência a um governo pela mentira. Bem, só que isso precede a internet. Só que com a internet, isso se divulga de uma maneira que a gente era impensado antes, quando nós tínhamos só meios de comunicação de massa, como a TV ou rádio, né? Hoje nós temos uma forma de difusão das informações e também uma forma de difusão de argumentos, que a gente poderia dizer da mentira, que é a internet. E, bom, vocês conhecem todo isso que se discutiu muito da teoria das bolhas, né? Essa ideia de que nossos grupos de Facebook, nossos grupos de WhatsApp, criam pequenas bolhas isoladas onde a gente se comunica entre si. Até porque muitas vezes a gente recebe em nossa mídia, em nossas redes, uma pessoa que pensa de uma maneira oposta ao que nós pensamos, nós diretamente deletamos, né? Então, nem nós queremos enterar o que essas pessoas pensam. Assim se vão criando esses espaços de validação de discursos que van sendo cada vez mais amplios e cada vez mais generalizados pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Isso também tem a ver com que as pessoas que estão nessas redes não vão muito além dessas informações.
Essas informações se apresentam como verdades inquestionáveis, como argumentos não questionáveis, e quem recebe esses argumentos adota esses argumentos como se fossem verdades que não tem que ir atrás para confrontar, certo? A ideia de que você pode fazer uma confrontação de argumentos, isso já tem a ver com outra lógica, que é a lógica do discurso científico. A lógica da imposição dos argumentos, eu penso muito a partir do que poderiam ser até os discursos religiosos. As pessoas estão muito acostumadas a aceitar dogmas religiosos que permanecem os mesmos ao longo dos séculos, certo? São os mesmos. E ninguém questiona, a pessoa religiosa não questiona os dogmas, ou não vai atrás para ver se esse dogma, esse argumento, não sei, que Deus é 1 e 3. Ninguém religioso vai atrás para ver se isso é possível, se isso é um bom argumento. Não, se acredita, né? Tem a força, os argumentos religiosos, dogmas religiosos, têm a força de imposição, eles se impõem. Bom, se você leva esse discurso para as bolhas das redes, e você tem na cabeça esse pensamento de aceitação de verdades, você diz, bom, essa autoridade que falou isso, não importa se a autoridade não é o Papa Francisco, essa autoridade pode ser o tio do churrasco, não tem problema, mas se eu acredito que o que ele vai falar é a verdade, as pessoas não vão ir atrás para confrontar esses argumentos, verificar, não vão ir ao, como se chama, o lupa para fazer o checagem de informações, certo? Instituto Lupa, aquele da Folha de São Paulo, onde a gente pode checar se as informações são verdadeiras ou não. Até porque eles apresentam esses argumentos como sendo verdades inquestionáveis, como sendo verdades últimas. E esse é um dos grandes problemas que nós temos com estes discursos negacionistas. É que, eu não sei se na CPI a gente escuta muito, isso é uma narrativa, certo? Essa ideia de que existem várias narrativas e todas têm o mesmo valor. Eu posso falar A, posso falar não A, e tudo tem o mesmo valor. Então, a narrativa do tio e a narrativa da Natália Pasternak têm exatamente o mesmo valor. Embora que a Natália estudou, enfim, e fez toda uma série de pesquisas para dizer isso que ela está falando, e o tio do churrasco só escutou isso no bar, as narrativas aparecem como equivalentes, como se tivessem as duas o mesmo valor. E essa é uma coisa, uma força enorme das redes, né? Das redes, que aparecem com essa imposição de verdade. Para mim, de um lado, a força da rede, de outro lado, esse discurso, essa aceitação quase que religiosa dos dogmas, do que as autoridades falam como inquestionáveis. Agora, bom, outra questão seria saber por que o tio é mais autoridade que a Natália Pasternak, né? Mas aí eu já não saberia como explicar isso. E foi bem a Natália Pasternak que deu um show na CPI, né? Quando ela disse que a ciência não tem dois lados, né? Tira bem esse caráter de improviso mesmo, né? Foi bem interessante mesmo. Ana, sabe essa coisa assim? Eu escuto muito isso. O direito contraditório. Então, claro, em um argumento, por exemplo, sei lá, jurídico, você tem que ter o direito contraditório. Mas na ciência, o direito contraditório não é válido. Na ciência não tem um lado, verdade? Não são equivalentes os lados, como para dizer, temos que aceitar o direito contraditório. Todo argumento tem um contra-argumento. Então, você tem o argumento do Holocausto e, ao mesmo tempo, tem o argumento de que o Holocausto não existe. E os dois, supostamente, seriam equivalentes. Bom, a ciência não tem dois lados, como a história não tem dois lados. Como os direitos também não tem dois lados. Sim.
E o que você vê, como que a gente poderia combater, superar essa questão do negacionismo? Para mim, é o trabalho de vocês, das pessoas que fazem didática da ciência. Eu acho que a didática da ciência, eu sou de outra época, mas, claro, a gente se educou com o valor do conhecimento científico. Era muito importante o conhecimento científico, era um museu de ciência, era uma coisa importante. Conhecer ciência era importante, existiam livros de ciência didáticos para crianças que faziam parte de nossa infância, brincadeiras do cérebro, enfim, brincadeirinhas que tinham a ver com ciência. Então, a ciência fazia parte de nossa infância. Agora eu vejo que isso é uma coisa que a gente perdeu. Lamentavelmente, hoje parece que a ciência deixou de seduzir as crianças, o que é um problema, né? Teríamos que pensar estratégias para começar a captar, recaptar, porque isso, a educação em ciência é uma coisa que se faz ao longo da vida, não é? Não é uma coisa que de um dia para o outro a pessoa vai se interessar na ciência. Então, eu penso que deveríamos ter um investimento maior em um conhecimento da ciência na escola, uma didática da ciência que entre em diferentes espaços da cultura da infância, TV, mídia, enfim, que permita que as crianças entendam um pouco a linguagem da ciência. Isso seria uma coisa muito importante. Por outro lado, uma outra questão que eu acho importante é que a gente não pode continuar falando de negacionismo por um lado e ciência do outro, como se a gente só tivesse uma ciência. Por um lado, nós temos o negacionismo científico e por outro lado, temos as ciências. Cada ciência tem um modo de produção que é diferente. A ciência se produz de modos diferentes. Tem relações sociais e vínculos com a sociedade diferentes. Então, o jogo de química de uma criança é fundamental para que ele comece a ter uma relação, os joguinhos de química, não sei, nós jogávamos com os joguinhos de química, eu, claro, sou de outra época, mas tentar que esse tipo de coisas entrem na forma, por que um joguinho de química é importante? Porque de alguma maneira, com a brincadeira, você começa a entender a metodologia de produção desse saber. Que não é o mesmo que a metodologia de produção da história, ou que a metodologia de produção de outros conhecimentos científicos. Então, uma tarefa interessante, penso, é isso de começar a desmistificar de que a ciência é tudo igual, que a ciência, assim como o negacionismo é horrível, a ciência é toda boa. E tem coisas na ciência que podem ser rectificadas, que podem ser melhoradas, que podem ser criticadas. E aí, bom, aí nós teríamos outra discussão, que é a dos usos sociais da ciência, né? Como é que a ciência entra na sociedade. Nem sempre ciência e tecnologia são absolutamente inocentes. Nós temos os agrotóxicos, que são um produto da tecnologia, que a gente tem que ter uma distância crítica em relação a isso. Então, eu penso que ao negacionismo a gente tem que opor um discurso de uma epistemologia um pouquinho mais elaborada. Não só dizer toda ciência é verdadeira, toda ciência é igual, unificar a ciência em um espaço único, mas pensar que existem grandes contribuições do conhecimento científico e também existem questões que a gente tem que olhar com certa cautela, com certa calma. Efeitos sociais complexos. Com certeza, Sandra. E pensando sobre isso, a gente que vê e olha para as atividades de divulgação científica que tem por aí, existe um outro problema também nesse cenário todo, que é quem faz a divulgação da ciência, isso dentro ou fora da universidade, né, pessoas vinculadas ou não à ciência,
às vezes tem um anseio, uma vontade tão grande de passar uma imagem tão positiva, tão maravilhosa, para encantar todo mundo pela ciência, que a gente cai em outros erros, né? Sim. Então, quando a gente quer transformar num espetáculo, com química isso é muito comum, né? Então, quer mostrar que a química é linda e a gente começa a fazer um monte de coisa que muda de cor, que solta fumaça, mas assim, pode deslumbrar naquele momento, né? Mas não explica o que é ciência, não explica esse raciocínio dos químicos, dos cientistas, não traz essa reflexão, né? Claro. Inclusive, recentemente saiu um artigo de vários pesquisadores, tinha alguns brasileiros neles também, de um levantamento internacional que fizeram e o Brasil saiu como um dos países que mais faz divulgação científica no mundo, né? Ah, que maravilha! Sim, bem interessante, e é interessante que o próprio artigo também traz a reflexão que cabe a gente refletir sobre o tipo de divulgação científica que está sendo feito, né? Então, será que é uma divulgação que leva as pessoas a se tornarem mais críticas, a refletirem sobre a ciência, né? Então, apenas a gente pode pensar assim, que no Brasil a gente já deu o start, né? A gente faz divulgação. Agora falta voltar com esse olhar mais crítico e pensar um pouco sobre o tipo de divulgação que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Porque não basta só fazer, a gente tem que fazer de uma maneira que tenha uma ação educativa, né? Exatamente. Una educación, por ejemplo, que leve a observar que existe necesariamente para llegar a un resultado de ciencia, tiene que seguir una determinada metodología y que los conocimientos científicos no son certezas absolutas y dogmas que se imponen, más que van a ser revisados, que van a ser cuestionados, que la ciencia está en constante revisión por la comunidad de pares, nada a ver con las verdades que presenta o tío do churrasco. Então, eu acho que isso é muito importante neste momento, resgatar todas estas questões e pensar em uma educação em ciência que veja a ciência como um grande progresso, que sem dúvida é o grande progresso da humanidade, mas que está em constante rectificação, ele pode voltar para trás, ele comete erros, existem alianzas a veces, en fin, económicas con otros campos científicos, con otros campos extracientíficos, como las instituciones de financiamiento, que nem siempre son isentas. Bueno, en fin, todas esas relaciones que a gente conhece têm que começar a ser também conhecidas pelo grande público. Com certeza, e por isso mesmo a própria universidade e os próprios produtores do conhecimento, né, os cientistas, eles precisam se engajar e estar envolvidos de alguma maneira nessa divulgação, né? Uhum. Se não totalmente responsáveis por isso, que poderia gerar uma sobrecarga aí para esses profissionais, mas tem que estar em estreita relação com quem faz a divulgação, exatamente para ensinar, né, como que os próprios cientistas trabalham, né? Para isso de uma maneira correta, né? Mas aí, então, Sandra, e quando a gente pega pessoas que supostamente, né, têm autoescolaridade, supostamente têm conhecimento, e essas mesmas pessoas manifestam negacionismo, manifestam visões distorcidas, como que a gente faz? O que isso significa? Seria algum tipo de regressão intelectual? Bom, eu moro em Florianópolis, é uma das cidades mais... Vocês devem ter visto essa correlação que foi feita pelo grupo de equipe de Halal, entre cidades mais bolsonaristas são as que mais têm contágio e as que mais mortes têm, né? As que mais votaram Bolsonaro, mais risco correm, né? E eu atribuo isso a que entre as pessoas mais, digamos, conceituadas, as pessoas que a população escuta, muitas delas repetem o discurso do presidente, o discurso negacionista. Particularmente, eu penso no exemplo do kit Covid e do tudo aquilo que girou em volta do tema da chamada mal chamada terapias preventivas.
Aqui tem vários municípios do estado de Santa Catarina que tinham kit Covid como uma prática das secretarias de saúde. Nas secretarias de saúde, você não tem qualquer um. Tem médicos, enfermeiras, pessoas que estudaram, pessoas muito conceituadas, pessoas importantes na comunidade, que validaram isso. E são exatamente isso que a Ana Cláudia coloca, pessoas com conhecimento, pessoas muito preparadas, até referências na comunidade, que defendem discursos científicos. Discursos não científicos, perdão. Discursos negacionistas. Por que ocorre isso? Bom, a ver. Eu vou dar minha ideia. Pode ser que eu esteja completamente errada, mas eu vou dar minha ideia. É que eu acho que o negacionismo nunca é gratuito. As pessoas não são negadoras da ciência ou negadoras dos direitos porque sim. Porque um dia eles acordaram e não gostaram de pessoas de outra cor. Não gostaram acordaram não gostando de que as mulheres e os homens tenham o mesmo direito. Não. O negacionismo tem a ver com algum benefício. Os homens que são machistas e que odeiam as mulheres feministas porque elas reivindicam direitos que eles consideram que elas não devem ter, eles se beneficiam com isso, certo? Então dizem, não, essa coisa de cotas para as mulheres é ridículo. Por quê? Porque eu quero que nós, homens, tenhamos nosso lugar de poder. É o velho discurso do patriarcado. Isso se pode trasladar a outros ámbitos, mas o que está sempre em volta aí é uma ideia de um privilégio, o privilégio do homem sobre a mulher, de uma raça branca sobre outra raça, e neste caso um privilégio de classe, um privilégio econômico. O negacionismo não ocorreu porque as pessoas falaram, nós não vamos acreditar em nada do que dice Átila Yamarino, Natalia Pasternak ou Alal. Não. Eles têm um benefício com isso. A negação tem um benefício econômico, muito claro. Hoje saiu uma notícia na Folha de São Paulo de quanto as farmacêuticas tiveram ganhos milionários com o kit Covid. O mesmo a gente está vendo todos os dias em relação por que tanto problema com a vacina? Por que tanto problema com que tivéssemos uma vacina? Por que protelar a vacina com este discurso do tratamento precoce? Bom, primeiro porque muitas pessoas se beneficiaram economicamente com o tratamento precoce. E segundo, porque muitas pessoas se beneficiaram de compras de vacina por intermediários com ganhos que não deveriam ter sido aceitos, que são totalmente ilegais. Então, o negacionismo não é só um discurso que nega a realidade porque sim, porque quer negar. Nega a realidade porque aí tem um benefício. Bom, isso se chama, no campo das ciências humanas, ideologia. Né? A ideologia é aquilo que vem a negar um benefício, uma estratégia de poder entre classes, também pode ser entre gêneros, pode ser entre raças, e vem a legitimar essa diferença. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando se falava lá no início, essa história do isolamento social não tem nada a ver. As pessoas não têm que se preocupar com isolamento social, se tratam com kit Covid e podem continuar, a vida pode continuar como se nada acontecesse. O que significava isso? Que um monte de pessoas iam a continuar pegando ônibus, iam a continuar indo a trabalhar, iam a continuar fazendo suas coisas, achando que não estavam correndo riscos. Isto é, a economia ia continuar funcionando, as empresas iam a continuar funcionando, enquanto muitas vezes os proprietários das empresas, o CEO das empresas, iam a ficar tranquilos em casa, sem se expor a nenhum risco. Então, todo esse discurso tem uma funcionalidade política e econômica muito clara,
que se resume em 2 ou 3 ideias muito presentes no discurso do governo neste último ano. Uma é a imunidade de rebanho, expóñanse, hay muchas personas van a ficar doentes, van a morrer e aí controlamos a pandemia. E a outra é a falsa oposição entre salvar vidas ou salvar economia. Na verdade, esse discurso que estava escondendo é a gente vai salvar a economia à custa da vida de vocês, à custa da vida dos trabalhadores. Só que, como isso não se pode dizer, então vamos a dizer outra coisa. Vamos a dizer, não, o kit COVID é fantástico, um tratamento precoce muito eficiente, vocês podem sair. Isso é a velha, clássica e clara ideologia. É um discurso ideológico. Então, não sei, eu penso que o negacionismo tem essa função, deixar tudo como está. E também eu vejo assim, falando como química, né, como alguém que convive entre pessoas da área de exatas, a gente viu um esvaziamento aí ao longo da história, um esvaziamento da formação humanística de quem vai para um curso da área de exatas, né? Então, apesar de os cursos serem cheios de conhecimento, com muitas disciplinas, enfim, uma formação muito ampla, mas é uma formação muito ampla dentro de uma área muito específica, né? Então, se sabe muito sobre técnicas em química, mas não se reflete sobre filosofia, sobre história, né, da própria ciência. E isso causa aí grandes prejuízos formativos também. Imagina no campo da medicina. Sim, sem dúvida. Quando você diz, não, a gente escuta todo o tempo isso. Bom, o kit COVID, em alguns casos, foi dado pela Secretaria de Saúde, mas em outros casos, é o médico quem prescreve e ele tem direito de prescrever o que ele acha melhor. Não, o médico não pode prescrever um medicamento que faz mal ou que engana as pessoas, né? No entanto, esse discurso meio que se naturalizou. Se foi prescrito pelo médico, pronto. Agora, eu sonho com isso, sei lá, eu dei aula há muitos anos na medicina, no mestrado, na graduação, tentando discutir temas sobre ética, direitos humanos, não é muito bem visto. É uma formação que eles parecem que eles são muito refratários a esse discurso. Não em geral, eu digo assim, claro que tem pessoas que são excelentes, que são muito interessadas nessas temáticas. Uma referência neste momento de discussão está sendo, por exemplo, o professor Kenneth Camargo, que ele é médico e ele é uma pessoa muito, muito reflexiva, interessada em todas estas temáticas. Mas, em geral, as turmas da medicina, quando a gente chega, eles estão mais interessados, muito mais interessados em anatomia e em outras questões, e esta coisa de falar do SUS, dos direitos, da organização, bom, enfim, das questões que têm a ver com ética ou com condição humana, não entra muito facilmente na cabeça. E isso eu acho que isso é um esforço. Quando a gente antes falava de didática da ciência, de importância da didática da ciência, eu me referia a crianças, né? A importância, mas eu considero, como a Ana Cláudia colocou aqui, que é tão importante, do mesmo modo importante, levar para os profissionais uma visão mais ampla do que significa racismo, direitos, bullying, sofrimento psíquico, enfim, uma perspectiva que amplie um pouco a mente dos profissionais, por exemplo, na área da saúde ou do científico em geral. Digamos, por que a formação do pessoal da engenharia agrônoma tem que ser pura e exclusivamente direcionada à produção de agrotóxicos? Por que motivo não podemos pensar em uma formação que seja mais vinculada às comunidades tradicionais, a cultivos familiares, enfim? E por que não podemos mostrar que uma é melhor do que a outra? Esse tipo de coisas eu acho que
não sei, às vezes tenho esperança de que esta história da Covid e da pandemia nos permita pensar o conhecimento científico de outro modo e a formação dos profissionais de outro modo. Tomara, não sei. Com certeza, a pandemia vai trazer muitas mudanças, né? Espero que espero que sejam para melhor, né? Quando a gente pensa nessa questão do negacionismo, né, geralmente ela vem com discursos muito inflamados, né? Isso gera muita discussão. E voltando à nossa primeira pergunta, os governos de ultradireita, mais totalitários, esses discursos sempre foram muito inflamados e em muitas famílias geram brigas, né? Então, muitas famílias tiveram e têm problemas ainda hoje, porque tem aqueles que acreditam na vacina, tem aqueles que não acreditam, né? E isso entra, inclusive, no ambiente familiar, né? E gera desgastes. Como que a gente poderia fazer quando a gente encontra um familiar nosso, né? Alguém do nosso convívio, mas que não necessariamente é do vínculo do meio científico ou do meio universitário? Como que a gente pode conversar com essas pessoas, incentivá-las a tomar vacina, incentivá-las a olhar o discurso científico com mais seriedade? Que dica que você dá para a gente? Dica? Eu penso que a vacina tem que ser vista e tem que ser difundida. Primeiro, o que eu sinto é falta de uma boa comunicação, a nível nacional, né? Publicidade, uma difusão, uma divulgação que seja geral para todo o país, que fale sobre a importância das vacinas, como foi feito em outros momentos, na ocasião de outras epidemias, sei lá. Eu me lembro quando foi a epidemia da HIV/AIDS, que a gente via publicidades todo o tempo sobre a importância do uso de camisinha, enfim. Teríamos que ter isso teria que ser a primeira questão. Então, desse modo, você não seria um indivíduo isolado falando com o colega, com o parente, com o familiar, mas você, na verdade, estaria respaldado por um discurso que é o discurso de uma política nacional de imunização. A PNI, que é uma política importante, enfim, e que tem um lado, não é só botar a vacina, é também difundir. Por isso o Zé Gotinha, por isso a importância dessa figura, né? O Zé Gotinha é uma figura publicitária para que as pessoas entendam a importância da vacina. Então, primeiro uma grande campanha publicitária, porque se a gente vai sozinha falar, é muito provável que digam, bom, essa é a tua opinião, eu tenho minha opinião, são duas opiniões equivalentes, tudo aquilo que a gente já falou. Então, precisamos ter o respaldo de aqueles que estão na política de imunização para realmente que nosso discurso possa ter uma validez mais ampla. E a outra questão que eu acho importante é mostrar que a vacina não é para cada um de nós, porque eu posso botar minha vacina e eu posso ficar doente, posso estar dentro dessa pequena porcentagem de pessoas para os quais a vacina não ajuda. Mas a gente bota e usa a vacina para proteger aos outros, para proteger a nossos pais, para proteger a nossos filhos, a nossos netos, enfim, e a comunidade, a sociedade, a nossos vizinhos. Por quê? Eu tento explicar, eu tento mostrar que a gente o que tem a vacina é uma ação coletiva, porque a vacina só vai ser eficaz se nós conseguimos uma imunidade coletiva de 75% aproximadamente, e dessa maneira vamos a poder proteger aquelas pessoas que, pela razão que seja, não se podem vacinar, por exemplo. Então, eu penso que a vacina tem que ser difundida como um ato de solidariedade coletivo. Quando a gente vê que a vacina
a compra da vacina foi mediada por discursos de propina, de um dólar por vacina, enfim, aí as pessoas, claro, têm todo o direito de ficar desconfiadas e de ter medo, né? Mas eu acho que também essa política nacional de imunização tem que ser uma política transparente, mostrando que as vacinas foram conseguidas de maneira legítima e, se for possível, e é o que eu acho que deveria ter acontecido com liberação de patentes, que todo mundo possa fazer as vacinas, como aconteceu quando foi a vacina da Sabin. Sabin deixou liberadas patentes para que todo mundo pudesse fabricar essas vacinas de maneira gratuita, dizendo: este é o presente que eu faço para todas as crianças do mundo. Lamentavelmente, isso não aconteceu agora, e a gente está passando por esta circunstância onde nós vemos países ricos que já estão... Wimbledon foi agora, que estava totalmente lotado de pessoas sem máscara, já comemorando, felizes, e nós aqui com uma Copa América com pouquinhas pessoas, com risco, enfim. A gente vê essas desigualdades, que são desigualdades não só dentro dos países, mas desigualdades entre países ricos e países pobres, por conta de que não foram liberadas como deveriam ter sido as patentes. Porque eu penso que não só é o familiar que não vê que as vacinas são um ato de solidariedade, mas também são os governos e são os produtores de vacinas, que lamentavelmente não ven desse modo. Porque se eles vissem desse modo, como um ato de solidariedade coletiva, como um problema coletivo que atinge o mundo inteiro, então eles deveriam ter liberado as patentes para que a gente pudesse ter a produção de vacinas de maneira mais rápida e o mais eficaz possível. A gente vê que por muitos temas que a gente possa discutir, vários temas que a gente passa, a gente sempre cai em 2 pontos centrais, né? Uma boa política, né, de pessoas que de fato se preocupem com o crescimento do país e com a melhoria de qualidade de vida da sua população, né, de forma séria e não preocupada em encher os bolsos, e uma educação de qualidade, né? Então, quando a gente tem um povo com uma boa educação, que se torna crítico, que sabe escolher por si só, isso sempre faz a diferença, né? E toda conversa a gente sempre cai nesses pontos centrais, né? E que tenha condições de escolher também, né? Porque eu vejo assim muito, as pessoas tiveram que sair a trabalhar em ônibus lotados, sem os cuidados necessários, sem receber os auxílios. Então, lamentavelmente, sim, a educação é fundamental, e ter as condições para levar para frente essas medidas educativas. Sim, com certeza, que todo esse momento muito trágico que a gente viveu, no Brasil especialmente, né, por essas taxas muito altas de mortes, um momento muito triste para a gente, está sendo ainda, né, um momento muito triste para a gente, que sirva aí para ser o nosso chacoalhão, para a gente cuidar um pouco mais, principalmente desses 2 pontos, né? Mas você sabe, Ana Cláudia, que na Argentina, que tem um governo que é totalmente diferente, eles realmente se preocuparam em uma divulgação das vacinas e publicidade, enfim, foi uma ação coordenada, tudo. Também tem esses discursos negacionistas, também tem estas oposições selvagens, também tem as pessoas que não têm nenhum cuidado, enfim, é muito difícil, porque parece que não é só os governos, são as pessoas, muitos grupos humanos que realmente estão assim, como refratários ao cuidado e às medidas educativas, né? Sim, com certeza. Mas quando a gente vê os casos dos Estados Unidos, foi bem ilustrativo, né? Porque
Quando o Trump tava aquele caos, começou a morrer um monte de gente, uma tragédia toda. E veio o Biden falar, comprou vacina, todo mundo, passou na frente de todo mundo. Agora todo mundo vacinado, todo mundo tirou as máscaras, estão lá felizes, comemorando, né? E quando você não quer se vacinar, aí tem esses programas assim, bom, se você não quer se vacinar, aí a gente vai fazer um show onde só vão entrar as pessoas vacinadas, aí a gente bota a vacina só para entrar no show. Enfim, estratégias para lograr uma imunidade coletiva, que é o que a gente precisa. Com certeza. Bom, eu de minha parte gostaria de deixar registrado que eu tomei a minha vacina. Eu também. Chegou a minha idade finalmente, eu tomei uma só também, chegou a minha idade finalmente. Estava com o calendário aqui aberto, acompanhando, eu tomei minha vacina. Que bom. Eu também sou uma, mas eu não vejo as horas que chega a segunda. Sim, com certeza. Bom, Sandra, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, acho que foi muito bom, foi um prazer passar essa hora com você, e tenho certeza que criando mais atividades assim, a gente vai estar contribuindo aí para tudo isso que a gente falou, de tornar uma população um pouco mais educada, mais crítica, né? Muito obrigada, viu, Sandra? Eu que agradeço, tomara que eu tenha, enfim, contribuído de alguma maneira para esta discussão, é uma discussão muito complexa que a gente está tentando levar para frente, tentando refletir o tempo todo. E eu, bom, agradeço o interesse, agradeço a Ana Cláudia pelas perguntas, agradeço às meninas pelo convite e, bom, tomara que, enfim, que a gente continue discutindo lá na frente e consigamos, enfim, tentar dar uma resolução a melhor possível e quem sabe a gente se encontra presencialmente em algum momento. Agradeço muito, então. Com certeza, muito obrigada pela participação das duas. Com certeza agregou muito ao grupo. Muito obrigada, gente.